morador de Pitangueiras pede ajuda de órgãos públicos para investigar compras suspeitas da prefeitura. A Secretaria de Assistência Social comprou produtos de beleza e até absorventes. Gustavo foi até a Câmara Municipal de Pitangueiras protocolar uma representação que pede investigação nas compras da prefeitura. Recebido pelo presidente do Legislativo, o funcionário público pediu transparência na política. A reportagem do Jornal da Clube, exibida na última semana, motivou o morador. Após a matéria veiculada na data do dia 18 no Jornal da Clube, trouxe à tona possíveis irregularidades com o uso do dinheiro público aqui no município de Pitangueiras. Como cidadão, nós temos o dever de estar solicitando, no mínimo, uma investigação sobre esses fatos, que não pode passar batido uma suspeita dessa. Vamos averiguar, né? Vou passar para o plenário, vou passar para os vereadores, para que, se tiver irregularidades, sejam tomadas as cabíveis providências. No primeiro semestre deste ano, Pitangueiras gastou dinheiro público com creme hidratante, batom, lápis de olho, estojo de maquiagem, creme e lâmina de barbear, shampoo, condicionador, absorventes e protetor de calcinha, entre outros itens suspeitos. A relação se encontra no próprio site da prefeitura. A compra deixou muitos moradores revoltados. Pitangueiras está muito deteriorada, buracos, saúde está péssima, e a população reclamando aí, e o pessoal gastando dinheiro com desodorante, com absorvente de calcinha e todas as outras coisas aí. São funcionários que vão lá, pegam para uso próprio, e a população fica sofrendo aí, necessitando aí de outras... Tem outras prioridades e eles não dão. A Secretaria de Assistência Social justificou que os produtos foram utilizados em oficinas oferecidas à comunidade. Nós tivemos oficinas, né, de manicure, protetor de calcinha, até como usar, por que usar. Precisa explicar como usar um protetor de calcinha? Sim, para este público ter o conhecimento que existe esses acessórios que nós podemos acessar. Mas a resposta não convenceu Gustavo. Representando a população pitangueirense, ele também pediu ajuda ao Ministério Público da cidade. Além da Câmara e do Ministério Público, o documento também será protocolado no Tribunal de Contas do Estado. Tudo para que haja mais força na investigação. O TCE é porque ele fiscaliza os municípios. É mais um órgão que vai contribuir com o próprio Ministério Público. Eles podem trocar informações com a Câmara. Se fizer um trabalho em conjunto, pode puxar essa investigação e outras suspeitas que existem no município de Pitangueiras. Este advogado alerta que, apesar da maioria dos vereadores serem aliados à prefeitura, o Poder Legislativo deve fiscalizar e os eleitores devem fazer essa cobrança. Aquelas pessoas que votaram, ou pelo menos que dão suporte a determinados vereadores, podem procurar e exigir que ele tome posturas. Porque o vereador não pode ser superveniente a uma questão política e assim obedecer a questões do Poder Executivo. Renata Carvalho, de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, a Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para a gente poder explorar um pouco mais este assunto, eu vou conversar agora com o cientista político José Elias Domingos. Bom, como nós vimos na reportagem, um morador procurou órgãos competentes que possam investigar a prefeitura. Você acredita que esse seja o caminho para o fim da impunidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse é um dos caminhos, sim, importantíssimos para que a impunidade acabe. Quando o morador se prontifica a fazer a denúncia, ele demonstra claramente que a população ela tem que estar ativa fiscalizando o poder público, seja o executivo, seja o legislativo. Então, essa ação desse morador, ela é uma ação importante, mas ela não deve ser uma ação isolada. Então, é preciso que essa ação, ela dê exemplo para que outros moradores também, em conjunto, ajudem a fiscalizar o poder executivo. Agora, esses gastos aparentemente são supérfluos, mas podem esconder outros erros? Sim, correto. A gente tem a Lei da Transparência, aprovada em 2009, que prevê que todos os gastos de uma prefeitura, eles sejam publicados por meio da internet para o cidadão ter acesso em cidades com menos de 50 mil habitantes. Então, esses gastos, eles podem dar um alerta para que outros gastos que não estão sendo feitos em prol do benefício público, eles sejam frequentes, sejam correntes.
Agora, para Pitangueiras, uma cidade como Pitangueiras, qualquer gasto que não seja para a cidade compromete a situação da população? Claro, a população, muitos políticos, eles confundem o interesse privado com o interesse público. Esses gastos demonstram claramente um vício na política nacional, que é vincular o interesse privado ao interesse público. Então, quando a pessoa, o prefeito, se prontifica a gastar com supérfluos, ele demonstra claramente que ele não está beneficiando a população, ele está beneficiando interesses de pessoas específicas. E como as respostas ainda estão um pouco vazias, a população ainda não consegue acreditar na justificativa, o prefeito parece se colocar acima da lei. A Câmara é conivente com essas atitudes? A Câmara, a Prefeitura, uma pessoa específica, o prefeito, ele não é onipotente. Ele foi eleito com mandato popular, ele é representante da população, só que a Câmara ela tem que fazer o contraponto. O papel da Câmara também é fiscalizar os gastos da Prefeitura. Então, quando a gente tem um legislativo que muitas vezes é subserviente ao executivo, a gente tem um sistema político defasado, um sistema político inoperante. Então, é necessário que o papel da Câmara seja de total intervenção, de total análise, de total crítica às ações da Prefeitura. E este fato, com gastos desnecessários, mostram que o eleitor precisa de atenção redobrada na hora de votar e não se envolver com promessas, né? Lógico, o eleitor, ele não só deve votar bem, votar consciente, ele também deve atuar sempre fiscalizando essas ações da Prefeitura. Então, na hora do voto, deve ser feito um voto consciente, levando-se em conta essas ações específicas. Então, quando o prefeito, quando algum vereador, ele faz um projeto ou ele emite um gasto que não é benefício do interesse público, automaticamente isso tem que ter reflexo numa próxima eleição e também nas ações constantes da população. Então as pessoas elas precisam, a partir desses casos específicos que são extremamente graves, as pessoas precisam se mobilizar, tanto nas urnas como nas ruas, constantemente, no Ministério Público, enfim. Zé Elias, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E em instantes nós vamos mostrar que algumas construtoras rejeitaram o TAC do Ministério Público que prevê menos riscos nas obras. Débora. Até já, Renata.